Pensa comigo numa situação. Alguém age em legítima defesa e acaba ferindo o agressor. Isso é crime? Ou então, e se uma pessoa, sob uma ameaça muito forte, comete um delito? Pois é, a resposta não é um simples sim ou não. E é para entender isso que a gente precisa ir direto para o coração do direito penal. A grande pergunta é o que de verdade transforma uma ação em um crime perante a lei? A resposta, olha, não é tão óbvia. O direito penal usa um sistema super engenhoso que funciona mais ou menos como um funil com 3 estágios, para analisar cada caso com muita precisão e, claro, com justiça. Então, hoje, a gente vai desvendar juntos esse sistema. A nossa jornada vai passar por 3 filtros que são essenciais: o fato típico, a ilicitude e, por fim, a culpabilidade. No final, a gente vai ter uma visão bem mais clara de como essa engrenagem da justiça penal realmente funciona. Então, vamos lá. Essa é a famosa teoria tripartida do crime. Pensa nela como um processo de 3 etapas. Para uma conduta ser considerada crime, ela precisa passar por todas, uma de cada vez. Se a conduta não passar em qualquer uma delas, a análise para por ali mesmo. E o nosso primeiro portão, o primeiro filtro, é o fato típico. Aqui a pergunta é bem direta. A ação que aconteceu no mundo real se encaixa na descrição de algum crime que está previsto na lei? É sempre aqui o nosso ponto de partida. A palavra-chave aqui é correspondência. É como se a lei penal fizesse um retrato falado de uma conduta proibida, sabe? Se a ação da pessoa na vida real bate exatamente com esse retrato, pronto, temos um fato típico. É o primeiro match. Vamos pegar um exemplo super clássico para ficar fácil: o homicídio. O Código Penal, lá no artigo 121, descreve o crime de forma bem simples: matar alguém. Se uma pessoa, de fato, tira a vida de outra, a ação dela se encaixa perfeitamente nessa descrição. Pronto, passamos pelo primeiro filtro. Temos um fato típico. Mas, claro, nem todo crime é intencional. A gente tem os crimes dolosos, que é quando a pessoa quis aquele resultado ou, no mínimo, assumiu o risco de que ele acontecesse. E tem também os culposos, quando o resultado acontece por uma falta de cuidado. Pensa no motorista que dirige em altíssima velocidade, de forma imprudente, e acaba causando um acidente fatal. Ele não tinha a intenção de matar, mas a negligência dele levou àquele resultado. Agora, um ponto que é crucial: o nexo causal. Não adianta só ter a ação e o resultado. É preciso provar que existe uma ligação direta entre eles. E, como a gente vai ver, essa conexão pode ser quebrada por um evento totalmente inesperado. Olha só este caso, que é um clássico nos livros de direito. O João atira no Pedro. O Pedro é socorrido, ainda com vida. Só que no caminho para o hospital, a ambulância que o transportava sofre um acidente gravíssimo. E o Pedro acaba morrendo por causa dos ferimentos da batida e não do tiro. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O João deve responder pela morte do Pedro? Afinal, foi a ação dele que começou toda essa sequência de eventos, né? Como é que o direito resolve essa situação tão complexa? E a resposta é não. O acidente da ambulância foi um evento novo, totalmente independente, que por si só causou a morte. Aquele elo causal entre o tiro e a morte, ele foi quebrado. Por isso, a justiça responsabiliza o João apenas pelo que ele efetivamente fez: a tentativa de homicídio. Beleza, superamos o primeiro filtro. Agora a gente segue para o segundo, a ilicitude. Porque ter um fato típico não é o fim da história, não mesmo. Agora a gente precisa se perguntar: essa conduta, mesmo que esteja descrita como o crime, ela foi contrária ao direito? A regra geral é que todo fato típico também é ilícito. Ué, se a lei descreveu é porque é proibido, certo? Certo. Mas, como em quase toda regra, existem exceções. O próprio direito prevê algumas situações em que uma ação, mesmo sendo típica, é permitida. São as famosas justificativas legais. E aqui estão elas, todas previstas lá no artigo 23 do Código Penal: a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Se a ação de alguém se encaixa em uma dessas categorias, como, por exemplo, reagir para se defender de um ataque, ela deixa de ser considerada um crime. E aqui, olha, atenção, porque essa é uma distinção muito, muito importante. Excluir a ilicitude significa que o ato não é crime. Ponto. A ação foi permitida pela lei. Agora, excluir a culpabilidade, que é o nosso próximo filtro, é bem diferente. Significa que o ato continua sendo um crime, mas o autor não vai ser punido porque, por algum motivo, não dá pra gente culpar aquela pessoa. Mas,
um grande alerta. Essas justificativas não são um cheque em branco para agir de qualquer jeito. A lei exige proporcionalidade. Se a defesa for excessiva, se for além do que era necessário para parar a agressão, a pessoa vai responder por esse excesso. Moderação é a palavra-chave aqui. Ok, passamos pelos 2 primeiros filtros e chegamos no último, e na minha opinião, o mais fascinante de todos, a culpabilidade. Agora o nosso foco muda completamente. Sai do ato e vai para o autor. A pergunta fica muito mais pessoal. A gente pode, de verdade, culpar essa pessoa por essa ação? A culpabilidade, na sua essência, é um olhar mais humano sobre as circunstâncias. É a justiça se perguntando: peraí, nas condições em que essa pessoa estava, ela tinha mesmo outra escolha? A gente podia exigir dela uma atitude diferente? Se a resposta for não, simplesmente não há como culpá-la. A lei não exige que ninguém seja herói, e essa frase resume a essência da culpabilidade. A justiça só pode reprovar e punir quem teve a chance real de escolher o caminho certo e, mesmo assim, não o fez. É a liberdade de escolha que serve de base para a punição. Pensa no caso da coação moral. Alguém é forçado a cometer um crime sob uma ameaça de morte. Não tem como exigir que essa pessoa resista, né? Ela não vai ser punida. Mas quem a coagiu, o autor da ameaça, esse sim vai responder pelo crime. Agora, se a ameaça fosse algo menor, algo que uma pessoa comum conseguiria resistir, aí a história já seria outra. E a questão da embriaguez, como fica? Se alguém bebe por vontade própria e comete um crime, a regra geral é que responde por ele. Mas, se a pessoa bebe de propósito para criar coragem, aquela famosa coragem líquida, para cometer o crime, aí a situação muda. Isso é chamada embriaguez pré-ordenada, e a lei não alivia não, a pena fica ainda maior. E assim, a nossa jornada pelos 3 filtros chega ao fim. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Isso tudo é muito mais do que uma teoria abstrata de livro, viu? É a estrutura que sustenta toda a racionalidade da justiça penal. Cada um desses filtros é uma garantia para todos nós, cidadãos. O fato típico nos protege de punições arbitrárias. A ilicitude admite que o direito não é absoluto e que existem exceções justificáveis. E a culpabilidade, por fim, nos lembra que a justiça precisa ser, acima de tudo, humana. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se a teoria é esse sistema de filtros tão lógicos, projetado para ser igual para todo mundo, o que acontece quando, na prática, a gente percebe que pessoas diferentes passam por esses mesmos filtros de maneiras diferentes? Essa é a questão que nos desafia a pensar sobre o que realmente significa justiça para todos.